Hoje vamos trabalhar o capítulo 8 sobre Guerra Fria e nova ordem mundial, tá bom? Nós já conversamos no Zoom um pouco sobre o que seria a Guerra Fria. E como esse capítulo 8 ele é imenso, eu vou falar só de uma parte dele hoje. Vou basicamente trabalhar a introdução da Guerra Fria com vocês. Aí na semana que vem eu devo trabalhar alguns conflitos da Guerra Fria e na outra a gente fecha a Guerra Fria junto com os exercícios, tá? E se eu conseguir condensar essa aula, eu termino na próxima, então. Mas se não der, terá que ser dividido em 3 partes, tá? Mas sem mais delongas, vamos começar. Guerra Fria, número 1. O que foi a Guerra Fria, né? A gente considera a Guerra Fria o período posterior à Segunda Guerra Mundial, ou seja, tem uma relação direta ao resultado da Segunda Guerra, em que Estados Unidos e União Soviética vão travar uma guerra, mas é uma guerra indireta, é uma guerra ideológica, sobretudo. Tá? E esse conflito entre essas duas superpotências vai durar de 47 até 1991. Tá bom? Ela praticamente começa quando Winston Churchill chega a dar um discurso, né? Chega a realizar um discurso nos Estados Unidos, encarregando os Estados Unidos como a nação com a missão de impedir que os valores do comunismo soviético, do socialismo soviético, se espalhassem pelo mundo. E esse discurso ele dá em 1947. Então, esse é um marco ideológico que inicia a Guerra Fria. Esse é o evento, né? Mas já era bem claro para as superpotências de que desde aquelas últimas conferências relacionadas à Segunda Guerra Mundial, como as conferências de Yalta e as conferências de Potsdam, que o mundo não seria mais o mesmo, visto que a União Soviética já aparecia como uma supernação extremamente poderosa e os Estados Unidos já havia se consolidado como a nação mais poderosa do mundo até então. Então era questão de tempo até um lado ou outro proferisse aquelas palavras que Winston Churchill proferiu. Né? Então, basicamente a Guerra Fria é uma guerra ideológica entre capitalismo e socialismo. Tá? E, através dessa guerra ideológica, nós temos a construção de uma nova ordem mundial, em que aquele cenário focado na Europa, ele deixa de existir para ser focado em 2 blocos de poder, o bloco capitalista e o bloco socialista. O capitalista liderado pelos Estados Unidos da América e o socialista liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ok? Agora, quais que serão as ferramentas que cada um desses blocos terá à sua disposição? Quanto à política externa, a política internacional, né? No caso americano, nós temos a criação da doutrina Truman e a criação do Plano Marshall, enquanto que no caso soviético, nós temos a criação do Cominform e do Comecon. O que foi a doutrina Truman? Uma política de proteção dos países capitalistas da intervenção soviética. Ou seja, é uma doutrina que vai planejar conter o avanço das ideias socialistas, principalmente no continente americano. E como que os Estados Unidos vão fazer isso na prática? Como que eles vão impedir esse avanço das ideias socialistas? Fosse com a concessão de empréstimos aos governos da América Latina, para você criar aí uma relação de dependência entre esses governos e os Estados Unidos, fosse investindo nesses países ou fosse também apoiando ditaduras militares latino-americanas, como, por exemplo, as ditaduras no Chile, na Argentina e no Brasil. Aquela ditadura da década de 60, tá? Não é da era Vargas, a gente já passou sobre ela. Então, inclusive, esse apoio a essas ditaduras ele é coordenado através de uma operação composta por essas ditaduras de governo americano, que foi chamada Operação Condor. Tá? Mas sobre a Operação Condor e sobre uma política interna americana chamada macartismo, eu devo falar na próxima aula, tá bom? Ou então eu vou falar no Zoom. Agora, a outra característica, outro instrumento era o Plano Marshall.
e esse plano era voltado justamente para aqueles países europeus que haviam sido destruídos por causa da Segunda Guerra Mundial e que também já estavam afetados desde a crise de 29 e a Primeira Guerra, décadas antes desse cenário. O que consistiu o Plano Marshall? Ele foi até recuperado esses dias, resgatado, quando a gente tem analisado o impacto da economia mundial causado pela pandemia do novo coronavírus, né? Então, tem gente falando que o novo Plano Marshall deve ser construído para ajudar a recuperar a economia dessas nações muito afetadas pela crise. Mas, então, o Plano Marshall é um plano de reestruturação econômica. E o que os Estados Unidos vão fazer? Eles vão, novamente, investir na Europa, vão conceder empréstimos a juros pagos a longo prazo, né? E, junto desses empréstimos, eles também vão investir nessas nações capitalistas, ou seja, eles vão levar toda a sua indústria do consumo, seja a indústria do entretenimento, a indústria do fast food, a indústria dos bens de consumo duráveis, né? Por aí vai, vão levar isso e instalar isso na Europa capitalista. Isso tudo faz com que os Estados Unidos exportem o seu American Way of Life, aquele mesmo modelo americano que nós vimos falando próximo à crise de 29 e que durante a Guerra Fria vai sofrer uma reformulação. Como assim? Se antes da crise de 29 esse modelo representava o liberalismo americano, na década de 50, 60, esse modelo ele vai ter participação ativa do Estado, do governo americano, que é o Estado keynesiano, é um Estado de bem-estar social, em que o governo americano ele investe na sociedade, ele intervém na economia para melhorar a qualidade de vida da sociedade. Isso só vai mudar quando, na década de 80, nós tivemos o modelo neoliberal, que é o resgate do liberalismo com uma intervenção mínima do Estado na economia. Mas isso a gente vai falar no final do ano, tá bom? Então, o Plano Marshall é justamente essa reestruturação econômica. Da mesma maneira que a doutrina Truman, isso é criado para impedir que as ideias socialistas avancem no continente europeu, tá bom? Enquanto que os soviéticos, qual que vai ser a política externa deles? Muito parecida, só que sobre a ótica soviética. Em 47, a União Soviética criou o Cominform, que é uma política para controlar os partidos comunistas no mundo, para que você tenha eles alinhados à pauta da União Soviética, ao socialismo soviético, né? Isso é feito para que esses partidos consigam manter influência nas suas regiões e combatam as ideias capitalistas. Isso, sobretudo, vai ser muito importante no leste europeu, onde vários países vão compor aquela cortina de ferro soviética, né? Inclusive, essa expressão cortina de ferro, quem diz isso a público a primeira vez é o Winston Churchill naquele discurso que eu falei no início dessa aula. Em 49 é criado o Comecon, que é um plano Marshall voltado para as economias socialistas do leste europeu. Então é a mesma pegada, tá? Agora, além dessa política externa, são criadas também alianças militares. Essas alianças formadas entre o bloco capitalista e o bloco socialista são feitas justamente para que, caso um membro da aliança capitalista, por exemplo, entre em um conflito contra algum país da aliança socialista, a União Soviética, esses países membros, e os Estados Unidos e seus países membros vão intervir ao lado do seu aliado. Por exemplo, nós temos, no caso, as guerras da Coreia e guerra do Vietnã, as guerras da Coreia e do Vietnã, no qual Estados Unidos e União Soviética vão interferir. Às vezes diretamente, às vezes indiretamente, tá bom? Agora, quais serão as alianças? Estou recebendo mensagem aqui, gente. Quais serão as alianças militares, né? Serão a OTAN, criada em 49, Organização do Tratado dos Países do Atlântico Norte, algo assim, se não é isso mesmo, que funciona até hoje,
E a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia com o mesmo princípio voltado para as nações socialistas, tá? Claro, teremos nações socialistas que não vão compor tanto o Cominform como o Comecon. Por exemplo, a China. A China ela vai ter um socialismo, como a gente vai ver em Revolução Chinesa, que vai romper com o socialismo soviético, principalmente durante a fase do Stalin. Né? Para a gente ir encerrando, nós temos também, meio à Guerra Fria, a criação do Muro de Berlim em 61 na Alemanha, e esse Muro de Berlim ele serve principalmente como um símbolo, tá? Ainda mais porque o muro não cortava a Alemanha inteira, só cortava a cidade de Berlim. E ele dividia a cidade na Berlim Oriental e na Berlim Ocidental. Na Berlim influenciada pelo socialismo e na Berlim capitalista. E ele servia de símbolo pela divisão política da Alemanha, das duas Alemanhas, né? E a derrubada do Muro de Berlim também serve de símbolo agora para a derrocada do regime soviético, ou seja, para o fim da União Soviética. O Muro de Berlim ele cai em 1989 e a União Soviética cairia 2 anos depois, em 91. Tá? Para a gente fechar essa aula introdutória, durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética não vão entrar em conflito direto, porque são duas superpotências que acabaram de desenvolver armamentos militares, que estão investindo pesadamente em indústria bélica. Então, se uma entrar em conflito direto com a outra, o mundo acaba. É exatamente isso. Mas nem por isso elas vão deixar de investir mais e mais e mais na indústria bélica e não vão encontrar meios de colocar isso em prática. Por quê? Como eu falei aqui no caso das alianças militares, sempre que houver a possibilidade de uma guerra de Estados Unidos e União Soviética interferirem, mesmo que de maneira indireta, eles vão interferir para poder mostrar, sobretudo, o desenvolvimento da indústria bélica que eles estão tendo. Então é um confronto indireto, mas direto de forma indireta. Um bagulho muito doido, né? Além disso, eles vão também disputar indiretamente na corrida espacial e também nas Olimpíadas Mundiais, em que eles vão estar toda hora disputando o quadro de medalhas. Tá bom? Agora, quanto à corrida espacial, era uma maneira de você demonstrar todo o seu poder científico, né? Todo o seu investimento em ciência, qual país tinha lá a ciência melhor preparada para levar o homem até a Lua, né? No caso da corrida espacial, nós vemos que a União Soviética teve de forma esmagadoramente, várias vitórias sucessivas, só que a cereja do bolo ficou com os Estados Unidos, visto que a União Soviética realmente lançou o primeiro ser vivo para fora do planeta, levou o homem até o espaço, né? Lançou os satélites, por aí vai. Só que foram os Estados Unidos que levaram o homem até a Lua em 1969. Tanto um caso como o outro foi marcado pelo derramamento de sangue, porque no caso americano tivemos astronautas, por exemplo, da Apollo I, da Apollo 1, e quando iniciou-se a decolagem, a nave acabou explodindo, esses astronautas morreram, e no caso da União Soviética tivemos muita presença de animais que foram enviados para o espaço já sabendo da morte iminente, dos cientistas sabendo da morte, não o animal. Sendo um caso muito conhecido da cachorrinha Laika, que é colocada na nave, é mandada para fora do planeta, só que os cientistas já sabiam que ela morreria, ela não voltaria com vida. Só que o mundo não sabia disso. E quando o mundo ficou sabendo, o mundo não gostou nem um pouco de saber sobre isso, e a União Soviética foi cobrada diplomaticamente, né, a se retratar, a passar a verdade. Agora eu não lembro se isso aparece naquele momento ou se aparece, a verdade aparece já no fim da União Soviética, eu não lembro agora. Mas vamos parar por aqui, porque como vocês podem ver, a gente ainda tem isso tudo aqui para falar. E o livro de vocês ele dá uma maluquice, porque ele joga tudo isso dentro de um capítulo só. Então, não é impossível de fazer tudo isso em uma aula. Na aula que vem, eu planejo falar pelo menos disso aqui, da coexistência pacífica e dos conflitos,
Eu até pensei em falar da coexistência pacífica agora, só que aí ia ter que entrar nos conflitos e ia ficar ruim. Melhor falar tudo junto na próxima aula. E numa aula seguinte, eu devo falar da descolonização asiática e africana e da Guerra Fria na América Latina, tá? E basicamente é isso. Já podem começar a fazer exercícios do capítulo 8. Aquela revisão que era para ontem, terça-feira, vocês vão poder fazer até terça-feira da semana que vem. Para quem não fez, façam, porque vale ponto. Quem me entregar atrasado vai ser considerado atrasado, nem que seja com 1 minuto de atraso, tá? Ficamos por aqui. A aula não se estendeu muito, mas não prometo nada sobre as próximas. E é isso, galera. Vou interromper a gravação aqui e continuamos semana que vem, tá bom? Tchau, tchau.